Todos os anos, milhões de pessoas acompanham o maior espetáculo popular do Brasil, o Carnaval do Rio de Janeiro. Um desfile de cores, ritmos e histórias que encantam o mundo inteiro. Mas por trás do brilho da avenida, existe uma trama pouco divulgada, uma relação silenciosa entre cultura popular, poder e dinheiro legal. Esta é a história da conexão entre o Jogo do Bicho e o Carnaval. O Jogo do Bicho surge no fim do século XIX como uma loteria informal criada por um empresário que tentava salvar da falência o zoológico do Rio de Janeiro. Rapidamente a prática se espalha pelas ruas e se transforma em um dos jogos de azar mais populares do país. Ao mesmo tempo, nas periferias e subúrbios cariocas, começam a se organizar as primeiras escolas de samba, movidas pela força das comunidades, como o bloco Bumba Meu Boi, o Zé Pereira e o grupo São Cristóvão. Elas crescem como expressão cultural dos trabalhadores, descendentes de escravizados e migrantes urbanos. Dois fenômenos distintos, mas profundamente enraizados na vida popular. Com o passar das décadas, o carnaval deixa de ser apenas uma festa espontânea. Os desfiles ficam maiores, mais competitivos e mais elaborados. Mas junto com esse crescimento, surge um problema fundamental: o custo. Fantasias, carros alegóricos, instrumentos, barracões e ensaios exigem recursos mais robustos. É nesse vazio financeiro que entram os banqueiros do Jogo do Bicho. Entenda neste vídeo da Brasil Paralelo como surgiu o Jogo do Bicho e sua conexão com as escolas de samba. A história começa em 1892 no bairro de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, que naquela época ainda era a capital do Brasil. Ali funcionava o primeiro zoológico do país, o Jardim Zoológico do Rio de Janeiro, criado pelo empresário João Batista Viana Drummond, conhecido como Barão de Drummond. O projeto, que reunia animais exóticos e atraía curiosos, logo começou a enfrentar dificuldades financeiras. O número de visitantes era insuficiente para manter o espaço em funcionamento. Alimentar e cuidar dos animais, funcionários e estrutura, tudo era muito caro, e a receita de bilheteria não dava conta das despesas. Foi então que Drummond decidiu criar uma estratégia inédita para atrair mais visitantes. Cada ingresso do zoológico passou a trazer a imagem de um animal. Ao final do dia, um desses bichos era sorteado. Quem estivesse com o bilhete correspondente recebia um prêmio em dinheiro. A ideia era simples: transformar a visita ao zoológico em uma aposta. E o resultado foi imediato. O público aumentou e a notícia se espalhou rapidamente pela cidade. As pessoas passaram a escolher seus animais preferidos, comprar ingressos pensando no prêmio e comentar os resultados nas ruas. Em pouco tempo, o jogo deixou de ser apenas uma atração do zoológico. Apostadores começaram a registrar palpites fora do local. Comerciantes passaram a aceitar apostas e cambistas improvisados surgiram nos bairros. Cada animal passou a ser representado por um número específico. O que era uma ação promocional virou um mercado informal de apostas. A ideia era apenas salvar seu empreendimento, mas o público rapidamente passou a apostar fora do zoológico. O sistema se espalhou pelas ruas, desvinculou-se do zoológico e virou o Jogo do Bicho como conhecemos. O Barão de Drummond morreria poucos anos depois, sem testemunhar a dimensão que sua criação alcançaria. Até hoje, é lembrado principalmente por ter sido o criador do Jogo do Bicho, ainda que isso nunca tenha sido sua intenção original e ele tenha falecido em 1897, muito antes do jogo se tornar uma atração nacional e ter gerado tanta polêmica. Em 3 de outubro de 1941, durante o governo de Getúlio Vargas, o Jogo do Bicho foi incluído na Lei das Contravenções Penais. A lei definiu o Jogo do Bicho como contravenção penal e tornou a prática ilegal.
Em 30 de abril de 1946, no governo de Eurico Gaspar Dutra, foi promulgado o Decreto-Lei número 9.215, que proibiu a prática ou exploração de jogos de azar em todo o território nacional, incluindo cassinos e outras modalidades de aposta. Esse decreto reforçou o caráter ilegal do jogo do bicho no Brasil, embora o jogo já estivesse proibido como contravenção desde 1941. Mas o jogo já estava enraizado demais para desaparecer. Ele continuou funcionando à margem da lei, sustentado pela confiança entre apostadores e banqueiros, pela simplicidade das regras e pela ausência de alternativas legais acessíveis à população mais pobre. Era um jogo popular, de fato. Mais de um século depois, o jogo do bicho permanece ativo em várias regiões do país, atravessando governos, reformas urbanas e campanhas policiais. Tudo começou com um zoológico em dificuldades financeiras e um bilhete ilustrado com a figura de um animal. Uma solução improvisada que escapou ao controle do próprio criador e se transformou em uma engrenagem paralela da economia popular brasileira. Era apenas um empresário tentando manter um negócio vivo. A ironia histórica é essa. Uma invenção local para resolver um problema financeiro acabou se tornando uma das práticas ilegais mais duradouras do Brasil e um fenômeno nacional. O ano de 1888 foi crucial na história brasileira. Nesse período, o país vivia o auge das discussões acerca da escravidão, que seria extinta pela Lei Áurea em maio daquele ano. Havia uma forte valorização de projetos urbanos modernizadores apoiados pelo imperador. O país estava à beira de uma outra grande mudança: a transformação radical que a sociedade brasileira sofreria com a proclamação da República em 1889. João Batista Viana Drummond foi um empresário e empreendedor do Rio de Janeiro ligado ao transporte urbano, projetos de lazer e modernização da cidade. Esteve diretamente envolvido na operação de companhias de bondes no Rio de Janeiro. Em 1871, ele fundou e presidiu a Companhia Ferrocarril de Vila Isabel, visando expandir o transporte urbano no bairro que ele idealizava. Drummond adquiriu a Fazenda dos Macacos em 1872, transformando-a no embrião do que seria o bairro Vila Isabel, no Rio de Janeiro. O terreno, anteriormente propriedade da coroa portuguesa, foi comprado por 120 contos de réis. Sua visão urbanística visava criar um bairro planejado inspirado em Paris, com ruas largas e infraestrutura moderna. Em seguida, fundou a Companhia Arquitetônica para Loteamento. Em 29 de novembro de 1873, inaugurou uma linha de bondes ligando a cidade central à Fazenda dos Macacos. Esses projetos faziam parte de sua visão de desenvolvimento urbano e impulsionaram o primeiro leilão de lotes em 1874, batizando o bairro de Vila Isabel em homenagem à Princesa Isabel após a Lei do Ventre Livre. A iniciativa marcou Vila Isabel como um dos primeiros bairros planejados do Brasil, integrando habitações, fábricas e o futuro jardim zoológico. Drummond, amigo de Dom Pedro II, usou esses projetos para modernizar a Zona Norte carioca. Drummond era um empresário abolicionista e amigo de algumas figuras influentes da corte imperial. Ele foi agraciado com o título de barão no final do período imperial brasileiro por decreto do imperador Dom Pedro II, em 19 de agosto de 1888. O título foi um reconhecimento pelas obras consideradas importantes para o desenvolvimento urbano, social e cultural do Rio de Janeiro. O bairro de Vila Isabel foi um dos primeiros bairros planejados da cidade, com ruas largas e infraestrutura moderna, idealizado por ele e renovado segundo modelos urbanísticos europeus, e também pela criação do Jardim Zoológico de Vila Isabel em 1888,
uma iniciativa pioneira na cidade. Antes de prosseguirmos com o vídeo, liberamos uma condição especial para você entrar para o nosso time de membros, o Plano Mensal da Brasil Paralelo. Já produzimos mais de 100 documentários originais sobre os principais temas do Brasil e do mundo, filmes premiados, cursos de diversas áreas do conhecimento e catálogo infantil seguro para todas as idades. Essa é a sua chance de adquirir tudo o que já produzimos e que não está aqui no YouTube. Você paga mensalmente e não precisa comprometer o limite do cartão. Clique no link da descrição ou acesse a oferta pelo QR Code na tela. Essa oportunidade pode sair do ar a qualquer momento. Aproveite! Durante décadas, o Carnaval do Rio de Janeiro foi muito mais do que festa, samba e fantasia. Por trás do brilho da Sapucaí, consolidou-se uma relação profunda e controversa entre as escolas de samba e o jogo do bicho. Essa conexão começava a ganhar força a partir dos anos 1960 e 1970, quando os grandes bicheiros passam a investir diretamente nas agremiações. Em um período em que o carnaval não contava com investimento estatal, eles surgem como financiadores capazes de garantir fantasias, carros alegóricos e instrumentos. Eles bancam compositores, mantêm barracões e garantem a infraestrutura dos desfiles. Em troca, conquistam prestígio, influência e poder local. Figuras como Castor de Andrade, ligado à Mocidade Independente de Padre Miguel, Anísio Abraão Davi na Beija-Flor de Nilópolis e Capitão Guimarães com a Vila Isabel. Para muitas comunidades, esses homens passam a ser vistos como protetores e benfeitores, como as pessoas que fazem o desfile acontecer e a festa continuar quando ninguém mais está disposto a ajudar. O dinheiro da contravenção se transforma em arte, espetáculo e identidade coletiva. Os bicheiros deixam de ser apenas contraventores e passam a ocupar o papel de líderes comunitários, patrocinadores da cultura e figuras respeitadas nos bairros onde atuam. Para muitos sambistas era uma questão de sobrevivência, mas para os bicheiros não era caridade. Ao financiar escolas de samba, os banqueiros do jogo do bicho ganhavam prestígio social, influência política e proteção territorial. O carnaval se tornava uma vitrine poderosa, visibilidade nacional, respeito nas comunidades e capital simbólico. A profissionalização do carnaval caminhou lado a lado com a consolidação do jogo do bicho como uma organização estruturada. As escolas passaram a operar com planejamento anual, departamentos administrativos e produção em escala industrial. Enquanto isso, os bicheiros utilizavam o carnaval como ferramenta de legitimação pública. A lógica era simples. Quem sustentava a festa do povo também conquistava o apoio do povo. Nas comunidades, o impacto era direto. As quadras ofereciam empregos, atividades culturais, aulas de música e assistência social e informal. Para muitos moradores, o bicheiro era mais presente que o Estado. Criava-se assim uma relação de dependência. Ao mesmo tempo, o desfile funcionava como espaço de articulação entre contraventores, empresários e políticos. Camarotes viraram pontos de encontro estratégicos. O carnaval deixava de ser apenas celebração. Tornava-se também território de poder e influência. Com esse financiamento constante, as escolas de samba se profissionalizam. Foi nesse período que o desfile entrou definitivamente na era do espetáculo. Nos anos 1980, nasce a Liga Independente das Escolas de Samba, a Liesa, criada para organizar os desfiles do Grupo Especial, também com forte influência de banqueiros do bicho. A partir daí, consolida-se o modelo do carnaval moderno. Competição estruturada, produção em larga escala e espetáculos cada vez mais grandiosos. Muito do formato atual
nasce nesse período. Nos anos 1980 e 1990, essa estrutura já estava profundamente enraizada. Apesar de operações policiais e investigações, poucos desses líderes permaneceram presos por longos períodos. A morte de Castor de Andrade em 1997 simbolizou o fim da era dos bicheiros clássicos, figuras que misturavam contravenção, carisma e domínio territorial direto. Ele começou no jogo do bicho nos anos 1950, herdando pontos do pai e rapidamente construiu um império na zona oeste carioca, especialmente em Bangu, Realengo e Padre Miguel. Com o tempo passou a integrar a chamada Cúpula do Jogo do Bicho, um acordo entre os principais banqueiros para dividir territórios, evitar conflitos internos e organizar a atividade de forma empresarial. Castor ajudou a transformar o bicho em uma estrutura altamente profissionalizada, com contabilidade, segurança armada, corrupção de agentes públicos e articulação política. Tornou-se patrono da Mocidade Independente de Padre Miguel e presidente do Bangu Atlético Clube, levando o time à final do Brasileirão de 1985. Essas atividades serviam como vitrine pública de poder e influência. Em 1993, Castor foi condenado junto com outros grandes bicheiros por formação de quadrilha, em um processo histórico conduzido pela juíza Denise Frossard. A sentença apontava a existência de uma organização criminosa responsável por violência, corrupção e controle territorial, atribuindo formalmente 53 mortes ao grupo. Crimes cometidos para manter controle sobre o jogo do bicho e expulsar rivais ou traidores. Livros caixa e registros apreendidos demonstraram que Castor usava o jogo do bicho como fachada para movimentar enormes quantias de dinheiro, incluindo práticas de lavagem e ocultação de recursos ilegais. Esses documentos também indicavam pagamentos e vínculos com autoridades públicas e policiais, mostrando que Castor e seu grupo criaram uma rede de proteção que permitia o funcionamento tanto do jogo do bicho como outras atividades ilegais. Condenado a uma pena de 6 anos, ele ficou preso somente por alguns meses e acabou deixando a prisão após recursos judiciais. Castor de Andrade morreu em 1997, oficialmente por problemas cardíacos. Mas o modelo de poder que ele ajudou a construir continua influenciando tanto o jogo do bicho quanto o carnaval carioca. Você pode conhecer mais sobre a história de Castor de Andrade e de outras figuras históricas do carnaval carioca assistindo ao programa A Face Oculta das Escolas de Samba, disponível na plataforma de assinantes da Brasil Paralelo. A relação entre o jogo do bicho e o carnaval não foi apenas financeira. Ela foi construída sobre necessidades reais e laços profundos com as comunidades. De um lado, escolas que precisavam de recursos. Do outro, bicheiros em busca de aceitação, poder e lavagem de dinheiro. Dessa aliança improvável, surgiu o carnaval, espetáculo que o mundo conhece hoje. Uma história em que samba, contravenção e identidade popular se entrelaçam, mostrando que, no Brasil, cultura, crime e poder muitas vezes andam juntos. Isso não é apenas sobre o carnaval. É sobre como estruturas paralelas se organizam, se fortalecem e, com o tempo, passam a influenciar decisões que afetam milhões de pessoas. Quantas outras estruturas de poder hoje continuam se formando enquanto a maioria está distraída? A Brasil Paralelo existe justamente para trazer respostas e investigar essas conexões que raramente são explicadas com profundidade. Um jornalismo baseado em fatos, contexto e responsabilidade. Sem dinheiro público, sem partido político. Tudo o que produzimos só é possível graças a pessoas como você.
Para você que acompanha esta análise aqui no YouTube, liberamos uma condição exclusiva que não existe em nosso site oficial: o acesso ao plano mensal da Brasil Paralelo. Esta oferta pode sair do ar a qualquer momento e permite que você ative seu acesso hoje mesmo, sem comprometer o limite do seu cartão com assinaturas anuais. Ao garantir seu acesso agora, você não está apenas assistindo um streaming, você está assumindo o controle da sua formação cultural. Você terá em mãos mais de 100 produções originais que pautaram o debate nacional, como Brasil, a Última Cruzada, a série que resgatou a nossa história e reconectou milhões de brasileiros com as suas raízes. Terá acesso também ao grande sucesso Entre Lobos, um documentário que expõe sem filtros a realidade da segurança pública que você vive no Brasil todos os dias. Você também terá acesso a um catálogo de obras premiadas com a nossa curadoria, reunindo grandes filmes como A Vida dos Outros, que retrata a vigilância do Estado sobre o indivíduo, e o impactante Incêndios, uma jornada profunda sobre identidade e verdade. São histórias selecionadas por nossa curadoria para garantir que seu tempo de lazer também seja um tempo de formação, disponíveis agora por apenas R$ 29,90 por mês. Para que você não tenha dúvida se vale a pena ou não assistir ao ativar sua conta hoje, você recebe 30 dias gratuitos do Tela, nosso aplicativo de audiolivros com obras escolhidas a dedo. J.K. Chesterton, Machado de Assis, George Orwell e outros grandes autores te esperam no Tela. Tudo em alta qualidade para você ouvir onde, quando e como quiser. Ainda ganha 100% de cashback. Você paga R$ 29,90 e recebe o mesmo valor integral em créditos para usar em qualquer outro produto ou treinamento da Brasil Paralelo. Basta entrar em contato com nosso time de atendimento para que eles auxiliem na ativação do seu saldo. Tudo isso com 7 dias de garantia contra qualquer tipo de arrependimento. Se quiser desistir de ser um membro, devolvemos seu investimento. Essa é uma condição com risco zero. Clique no link deste vídeo ou aponte seu celular para o QR Code na tela e ative todos os seus bônus agora.